Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa aula de número 9 da disciplina Exegese Bíblica, que, por sinal, será a nossa última aula dessa disciplina. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por palavras, pensamentos e obras, com as quais, ó Pai, pecamos contra ti e contra o nosso semelhante. Também queremos lhe agradecer pela noite que passou e por esse dia, porque nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Pai de amor, Deus de toda a glória, Pai bendito, nós pedimos a Tua presença, Senhor, nessa aula, a fim de que possamos aprender a Tua palavra, meu Deus, e guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Exegese Bíblica, nona aula. Exegese teológica. As interpretações gramatical e histórica preenchem todos os requerimentos para a interpretação adequada da Bíblia? Basta a exegese gramatical e a histórica para um bom entendimento dos textos da Sagrada Escritura? Fica a questão. Teremos nesta aula como objetivos entender a necessidade da exegese teológica, analisar a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, Pois bem, muitos escritores de hermenêutica acham que a exegese gramatical e a exegese histórica são suficientes para a interpretação das Sagradas Escrituras. Eles desconsideram o caráter teológico especial dessa disciplina chamada exegese. A Escritura contém muita coisa que não pode ser explicada pela história nem pelos autores secundários, mas somente por Deus como autor primário das Escrituras. As considerações psicológicas e históricas não são responsáveis por alguns fatos. Por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. A interpretação histórica e a interpretação psicológica não é responsável pelo fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. Também não é responsável pelo fato de que ela constitui um todo orgânico, do qual cada livro individual é uma parte. Isso a exegese psicológica e a exegese histórica não são responsáveis. Também não são responsáveis pelo fato de que o Antigo e o Novo Testamento estão relacionados um com o outro, como tipo e antitipo, profecia e cumprimento, embrião e desenvolvimento perfeito, e que são as declarações, não só as declarações da Bíblia, mas também o que pode ser deduzido a partir de boa e necessária consequência constitui a palavra de Deus. Não é somente o texto, mas a consequência daquilo que o texto diz também constitui a palavra de Deus. E isso somente a exegese teológica pode nos ajudar a entender. Em vista de tudo isso, não é só perfeitamente garantido, mas absolutamente necessário completar a interpretação gramatical e a histórica, já usual, com uma terceira interpretação, que é a interpretação teológica. O nome interpretação teológica merece preferência, uma vez que expressa o fato de que a sua necessidade parte da autoria divina da Bíblia e da consideração inicial importante, em última análise, Deus é o intérprete adequado da sua palavra. Pois bem, a Bíblia como uma unidade nos mostra que é um erro elevar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, atribuindo ao Antigo Testamento um caráter temporal. O nome desse erro é antinominismo.
É esse erro, é antinomianismo elevar o Novo Testamento atribuindo ao Antigo Testamento um caráter apenas temporal, externo e puramente nacional. Ao fazer isso, adotamos a ideia de que o Antigo Testamento não tem validade permanente, quando o Antigo Testamento é o livro que Jesus leu e que os apóstolos leram. Mas existe ainda um outro erro, que é conceber ao Novo Testamento, imaginar, interpretar o Novo Testamento como uma nova lex, uma nova lei, algo como uma sequência do Antigo Testamento e que no curso do tempo levou à instituição de um sacerdócio separado, a construção de altares onde os sacrifícios eram novamente apresentados e a consagração de templos e lugares, como fez o catolicismo romano. Pois bem, em oposição a esses pontos de vista, é necessário enfatizar a unidade da Bíblia. Ambos, o Antigo e o Novo Testamento, formam partes essenciais da revelação especial de Deus. Deus é o autor de ambos, e em ambos tem o mesmo propósito em mente. Qual é o mesmo propósito? A salvação da humanidade. Em oposição a esses pontos de vista que apresentamos já, é necessário enfatizar, então, a unidade da Bíblia. Vejamos a doutrina da redenção. Algumas vezes isso é esquecido por aqueles que, embora reconhecendo o elemento tipológico do Antigo Testamento, perdem de vista o caráter simbólico de muitas das suas instituições e cerimônias. Eles veem nas instituições cerimoniais e ritos e transações do Antigo Testamento formas externas que não tinham significado espiritual e exercícios corporais de pouco proveito, enquanto, na verdade, essas cerimônias eram símbolos das verdades espirituais. Então não se pode esquecer o valor dessas cerimônias enquanto símbolo das verdades espirituais. Os sacrifícios apresentados falavam do perdão de pecados baseado no sangue expiatório de Cristo. O sangue dos animais dos sacrifícios aponta para o sangue expiatório de Cristo. E as constantes lavagens simbolizam a influência purificadora do Espírito Santo. O tabernáculo como um todo era uma revelação do caminho que conduzia a Deus, e a própria Canaã era um símbolo do descanso reservado para o povo de Deus. Tendo isso em mente, nós conseguimos entender a verdade teológica, a teologia revelada no Antigo Testamento, e ele deixa de ser apenas uma história. Ele passa a ter um valor teológico. Então, algumas passagens provam que os israelitas tinham concepção espiritual de seus ritos e cerimônias. Vejamos Levítico, capítulo 26. Livro de Levítico, capítulo 26. Versículo de número 41. Então sairá do teu serviço, e ele e os seus filhos com ele, e tornará a sua família. Espera, houve um erro aqui, eu estou lendo 25, é Levítico 26, vamos corrigir isso. Levítico 26, versículo 41. E eu também andei com eles contrariamente, e os fiz errar na terra de seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar,
e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão, e me lembrarei da terra. Pois bem, lemos o capítulo 26 de Levítico, versículos 41 e 42, e percebemos aí a presença do termo circuncisão. O seu coração incircunciso. Por quê? Porque para eles entendiam que a circuncisão, um rito, uma cerimônia, um sinal externo, apontava para eles para uma verdadeira comunhão espiritual com Deus. Então nós temos ainda outras passagens que mostram concepções de um significado espiritual dos ritos e cerimônias do Antigo Testamento. Nós lemos Levítico capítulo 26, versículos 41 e 42, temos o versículo 20, o versículo 25, o versículo 26, temos o Salmo 26 e o versículo 6, temos Isaías capítulo 1, versículo 16. Então temos aí no nosso material algumas passagens que provam que os israelitas tinham algumas concepções do significado espiritual de seus ritos e cerimônias. Então não era algo vazio, simplesmente externo. Apontava para o espiritual, apontava para o interno. Pois bem, os verdadeiros descendentes de Abraão, tudo isso fala de uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento que deve ser interpretada de forma clara, de forma correta, para que nós não atribuamos ao Antigo Testamento uma importância inferior àquela que na verdade ele tem. Os verdadeiros descendentes de Abraão. Na eleição de Israel, Deus, em última análise, não visou a separação de Israel como uma nação, mas a formação de um povo espiritual. A questão não era nacional, a questão era espiritual. Primeiramente reunido da raça escolhida, mas também em parte das nações vizinhas. Nós vemos serem incorporados já no Antigo Testamento alguns prosélitos. Pensemos em Salomão, na sua oração dedicatória na inauguração do templo. Ele não se esqueceu dos estrangeiros que podiam vir adorar no templo. Nós vemos isso em 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 41 a seguir, que na sua oração na inauguração do templo, ele inclui os estrangeiros que porventura viessem adorar no templo. E os profetas ansiaram, nós vemos isso nos profetas, com expectativa jubilosa, o tempo em que os gentios também iriam apresentar seus tesouros no templo do Senhor. Nós vemos isso largamente nos profetas menores. Pois bem, os privilégios e tarefas do povo de Deus. É verdade que ocasionalmente o Antigo e o Novo Testamento são contrastados na Bíblia Sagrada. É verdade que em alguns momentos eles são colocados em contraste. Isso é possível devido ao fato de um enfatizar a lei e outro enfatizar a graça. Enfatizar não é que o Antigo Testamento seja somente lei. Nós vemos a graça de Deus já no Antigo Testamento. Quando você lê o profeta Oséias, Deus mostrando o seu amor pelaquele povo ainda afastado dele, simbolizado no profeta que vai em busca da sua mulher que havia se tornado uma meretriz, nós vemos a graça de Deus manifesta já no Antigo Testamento. Porém, esse contraste é possível devido ao fato de um enfatizar e não ter somente. Enfatizar a lei e o outro a graça. Mas não há, como eu já disse, uma antítese absoluta.
Mesmo no Antigo Testamento, a lei era subserviente ao pacto da graça. A lei serviu ao pacto da graça. Ela não era puramente uma regra externa. O israelita piedoso a tinha gravada nas tábuas do seu coração. Vejamos isso no livro de Salmos. Salmos 37, versículo 31. Salmo 37, versículo 31. A lei do seu Deus está no seu coração, os seus passos não resvalarão. O israelita piedoso tinha a lei do Senhor gravada no seu coração. Vejamos Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está no meu coração. Então a lei não era puramente uma regra externa, mas o israelita piedoso considerava tê-la gravada no seu coração. Eles não eram salvos de uma forma diferente à dos crentes do Novo Testamento. Tanto é que nós vemos a chamada galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus. Onde é que está a galeria dos heróis da fé, gente boa de Bíblia? No livro dos Hebreus. Carta anônima aos Hebreus, capítulo 11, a chamada galeria dos heróis da fé. Olha o versículo 1. Ora, a fé, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E daí por diante, em todo o capítulo 11, nós vemos o testemunho da fé, da salvação pela fé, de agradar a Deus pela fé, já no Antigo Testamento. Então eles, os crentes do Antigo Testamento, não eram salvos de uma forma diferente da dos crentes do Novo Testamento. Eles precisavam do mesmo mediador e do mesmo Espírito Santo, e receberam as mesmas bênçãos do pacto da graça, embora não tão abundantemente, nem exatamente da mesma forma. Eles criam no Messias que haveria de vir, e no Novo Testamento o Messias veio, e a fé passou a ser no Messias que veio. O Antigo e o Novo Testamento são relacionados um ao outro, não meramente como tipo e antitipo, mas também como botão e flor, como uma revelação primitiva e uma mais perfeita. O Antigo Testamento, uma revelação primitiva, e o Novo Testamento, uma versão mais perfeita, porém os dois revelações da parte de Deus. Vejamos as ordenanças do pacto velho e do Novo Testamento. As ordenanças do pacto antigo e do novo pacto.
No Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa, os sacrifícios e as purificações, não eram simplesmente instituições carnais pertinentes ao corpo. Eram sombras da realidade vindoura, como já falamos anteriormente. Eram também pertinentes à consciência e a participação aceitável neles requeria fé por parte do adorador. Para que o adorador aceitasse participar verdadeiramente dessas instituições, desses ritos, desses sacrifícios, era necessário consciência e fé por parte do adorador. É verdade que, como a Epístola aos Hebreus diz, no tocante à consciência, sejam ineficazes para o aperfeiçoamento daquele que presta culto. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Mas isso não significa que eles estavam preocupados apenas com a purificação carnal. Tal purificação teria tido significado para alguém culpado de fraude? Se é uma purificação somente externa e a fraude é algo interno, é um pecado da mente, da psique, alguém culpado de fraude, de oprimir o seu semelhante, de engano, de falso juramento, faria sentido uma purificação externa nesses casos? Porém, o perdão para tais pecados era alcançado por intermédio das ofertas designadas. As ofertas designadas, elas precisavam ser oferecidas, mas com fé, com espontaneidade, de modo voluntário, por aquele que se aproximava de Deus em busca da remissão dos pecados. Eles tinham um significado espiritual, assim como o batismo e a ceia do Senhor na dispensação do Novo Testamento. Mas, naturalmente, somente em conexão com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo que viria. Então, o mesmo valor que o batismo e a ceia têm para nós, que são externos, são cerimônias e para nós tem valor interno, para eles o sacrifício tinha também um valor interno. Porém, somente em conexão com o Messias, com Jesus Cristo que haveria de vir. Vejamos relações mútuas na interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Vejamos essas relações. O Antigo Testamento oferece a chave para a interpretação correta do Novo. Existem passagens do Antigo Testamento que não podem ser interpretadas sem que haja um uso do Antigo Testamento como chave. O conteúdo do Novo Testamento é o fruto de um longo desenvolvimento prévio. Esse longo desenvolvimento prévio é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, contém o relato da criação e da queda do homem em pecado, do estabelecimento do pacto da graça, já no Antigo Testamento, e do prenúncio da chegada do Redentor. Basta ver Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. É o pacto do Redentor. Tudo isso é pressuposto no Novo Testamento e conhecimento. Tudo isso e o pressuposto no Novo Testamento é o conhecimento disso e requisito para o seu entendimento adequado. Tudo isso que está no Antigo Testamento, o relato da criação, o relato da queda, a promessa de um Redentor, tudo isso é necessário, é um requisito necessário para o entendimento adequado do Novo Testamento. Além disso, o Antigo Testamento contém muitos elementos que servem para ilustrar as passagens do Novo Testamento. Muitos elementos. Vejamos.
Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, a passagem bíblica que nos mostra que os israelitas que murmuraram contra Deus no deserto e eram picados pela serpente, Moisés então mandou fazer uma serpente, levantá-la em uma haste, de forma que aqueles que com fé, com arrependimento da sua murmuração, olhassem para aquela serpente de metal, fossem curados, fossem sarados da mordedura da serpente do deserto. Esse fato, ele ilustra a fala de Jesus que diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós não tivermos conhecimento da passagem veterotestamentária que fala da serpente do deserto, não conseguiríamos entender essa passagem do Novo Testamento, essa fala de Jesus Cristo. O Novo Testamento é um comentário do Antigo. Enquanto o Antigo Testamento contém apenas uma representação obscura das realidades espirituais, o Novo Testamento as apresenta na luz perfeita da plenitude dos tempos. Um contém tipos, o outro antitipos. Um profecia, o outro cumprimento. A revelação mais perfeita do Novo Testamento ilumina as páginas do Antigo. Algumas vezes os escritores do Novo Testamento fornecem explicações e surpreendentes passagens do Antigo Testamento e revelam profundidades que poderiam facilmente ter escapado ao intérprete. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 29 ao 31. Vejamos. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o apresentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Sem essa explicação do Novo Testamento, a fala de Davi de que a alma, o Senhor não deixaria a alma no Hades, ela cairia no vazio, sem a explicação que acabamos de ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 ao 31, que nos explica que a profecia de Davi aponta para a ressurreição de Cristo. E nós vemos isso, essas explicações em toda a Epístola aos Hebreus. Pois bem, vejamos a interpretação da profecia. É uma outra questão ligada à exegese teológica. A profecia deve ser interpretada literalmente, não é porque a profecia que nós vamos interpretar de forma simbólica. A profecia deve ser interpretada literalmente.
A menos que o contexto ou alguma referência posterior na Escritura indique outra coisa. Enquanto o contexto ou uma referência posterior não nos autorizar, não nos levar a uma interpretação que não seja literal, nós vamos continuar interpretando a profecia literalmente. Um exemplo de profecia que não se interpreta literalmente é a de Malaquias a respeito do precursor de Cristo. Olha lá, vejamos a profecia de Malaquias a respeito do precursor de Cristo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz Malaquias que Deus enviará o profeta Elias. Quando apareceu João Batista como precursor de Jesus Cristo, gerou muita confusão, porque o texto diz que seria o profeta Elias. O que mostra que o povo daquele tempo esperava que a profecia fosse cumprida literalmente. Contudo, essa é uma exceção. Jesus Cristo disse que essa profecia deveria ser cumprida, não literalmente, mas em sentido figurado. Então é uma exceção, mas que o próprio Novo Testamento, nas palavras do Mestre Jesus Cristo, nos mostra que essa profecia deveria ser cumprida em sentido figurado, como uma exceção das demais que devem ser interpretadas literalmente. Vejamos, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E eis, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Vocês devem crer, devem dar crédito que João é o Elias que havia de vir. Então, eles eram acostumados a ver as profecias, ou a crer nas profecias, literalmente. O que deve ser feito, com exceção de profecias como essa, que é demonstrado posteriormente que devem ser interpretadas no sentido figurado. Essas ilustrações